Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Diane, eu sou social media empreendedora e eu e a minha amiga Ana Lúcia estamos aqui para fazer a nossa live. A gente já tinha esse projeto há algum tempo e há mais ou menos, por volta de 15 dias, uma vez na semana, a gente está colocando assuntos novos e fazendo uma nova live, ok? Vou apresentar para vocês Ana Lúcia, a minha amiga. Ana, Oiê, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia, sou terapeuta psicanalista, faço atendimentos online e presenciais. E hoje eu estou aqui mais uma vez para a gente trocar uma ideia aí com a Diane sobre alguns assuntos que são palavras e termos comuns, conhecidos por todos, mas às vezes a gente não entende o que aquilo realmente significa, né? Qual é o significado? Tem muitas palavras aí que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, como sororidade, ressignificar, gratidão, mas nós não entendemos, na verdade, o que é aquilo, sabe? Que a palavra existe e tem uma ideia, fica só no nosso imaginário. E aí hoje nós viemos falar sobre ressignificar e entender um pouquinho mais sobre a questão do perdão, né? Um pouco mais além adiante do que da visão religiosa. sim. Maurício, tudo bom? Bom Oi, dia! Maurício, meu marido, amor, beijo. Obrigada, amor. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ressignificar, que entra junto o perdão e aceitação. O ressignificar é uma palavra que está muito na moda, que todo mundo está falando, mas muita gente fala porque ouviu e não sabe o significado. Então vamos lá. Ana, começa você falando sobre o ressignificar. Então, o ressignificar, a própria palavra já diz, né, é fazer de novo o significado. Quando nesse termo ressignificar, é você dar um novo sentido àquilo que aconteceu com você. Vamos falar, eu como terapeuta vou usar a ideia do trauma. É você pegar um trauma, uma situação vivida, muito dolorida para você, e você colocar ela num outro lugar. É fazer com que aquilo deixe de doer em você. É dar um outro sentido àquela mesma dor. É fazer com que aquela dor não tenha o peso, não tenha aquele gasto de energia que você costuma ter quando você Exato. lembra daquilo. Né? Eu vou colocar uma situação aqui que nós duas conhecemos, que é sobre um acidente que você sofreu. Você passou por um acidente muito traumático, muito dolorido, fisicamente e emocionalmente. Então, vamos usar esse acidente como exemplo. Ressignificar é pegar esse acidente, esse trauma e colocar... Ele vai deixar de ter sido um acidente? Vai deixar de ter sido um trauma? Não. Você vai esquecer? Não. Nós não somos programados para esquecer situações traumáticas. O nosso cérebro não faz isso. As pessoas falam assim, mas eu já esqueci. Não, ele está guardado em algum lugar do seu subconsciente, mas você não esqueceu. O ressignificar é você poder olhar para essa situação e ela não te doer mais. Você não sentir mais o sentimento que você tinha em relação àquilo. Quando lembra, te dói, te dá raiva, vem aquele monte de emoções. Ressignificar é você olhar e falar, nossa, aconteceu essa situação comigo, mas eu aprendi algo. Aconteceu, porém, contudo, não anula a situação, mas dá um outro significado. Então, ressignificar é isso. É dar um novo significado a uma situação que já aconteceu e que hoje dói. Hoje pesa, né? E aí, junto com isso, vem uma outra palavrinha que é o perdão, né? Sim. Aí, só dando uma pincelada rápida sobre o meu acidente, não ressignifiquei rápido, tá? Ninguém ressignifica nada rápido. E eu quero colocar aqui que em agosto, faz 3 anos, agosto de 2024, faz 3 anos. Eu levei mais ou menos um ano e pouco para ressignificar. E de vez em quando eu ainda tenho umas recaídas de tipo, eu fico
revoltada, eu acho que é a palavra, tá? Então, assim, eu ressignifiquei porque eu fiquei com acho que o que me ajudou foi que eu fiquei com uma cicatriz e no começo eu tinha vergonha, eu escondia, eu fazia um curativo para sair e tal. Quando a Ana começou a falar para mim, olha, precisa ressignificar, eu comecei a pensar sobre. Hoje eu tenho orgulho da cicatriz, porque esse acidente não foi culpa minha, eu fui inocente, porque eu sofri um acidente trabalhando, eu estava trabalhando, eu saí num dia que eu tinha trabalhado o dia inteiro, então assim, é uma cicatriz hoje que me causa orgulho, digamos assim, porque eu consegui ressignificar. Isso. E hoje eu já consigo falar, eu sofri um acidente e tal, como se fosse uma coisa mais natural. Demorou? Demorou bastante. Acho que mais de um ano. Então, assim, quando acontece algo e a gente precisa ressignificar aquilo, porque senão você vai ficar o tempo inteiro vivendo em torno daquilo, sabe? A mesma coisa. É que, na verdade... Sim. É que, na verdade, o ressignificar, ele está dentro de um processo de cura. Dentro de um processo de cura, assim como o perdão e a aceitação, são fases dentro de um processo de cura. Quando você ressignifica, é um passo para a cura sobre aquela situação, né? Então, quando você decidiu ressignificar, você já deu o primeiro passo, que eu acredito que é um dos mais importantes, a cura e o perdão. Que é a cura e o perdão. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão. O que você, Diane, entende até hoje sobre o que você aprendeu de perdão? Então, eu acho que perdão é aquilo que, se eu continuar com aquela mágoa, com aquela raiva, digamos, você fica o tempo inteiro vivendo em torno daquilo. E perdoar não quer dizer, por exemplo, vamos supor, aconteceu alguma coisa, eu briguei com a Ana, por exemplo, e eu parei de falar com a Ana, tá? Aí eu fico o tempo inteiro, mas a Ana estava errada. Mas a Ana me ofendeu. Entendeu? Então eu estou o tempo inteiro vivendo em torno daquilo. E a partir do momento que eu perdoo, aí eu falo, olha, eu perdoei a Ana, eu não preciso voltar a falar com ela, não preciso voltar a ser amiga dela. Mas o perdão é mais para mim do que para ela. Quem precisa, a palavra é perdão, vou perdoar a Ana, mas na verdade não é a Ana, é eu. Por quê? A partir do momento que eu coloquei como perdão, eu consigo, não vou dizer eu esqueci, não, mas aquilo já não vai me causar tanta raiva. A Ana me ofendeu. Não, quando alguém perguntar, eu vou falar assim, eu e a Ana, a gente brigou e a gente não se fala mais, cortamos nosso laço de amizade. Ok. Isso vai entrar daí o perdão e o ressignificar. Eu ressignifiquei aquela briga. Exatamente, você ressignificou. Então você entendeu por que uma está atrelada à outra. E o perdão também é aquilo assim que você deixa, assim como ressignificar, por isso que eu acho que está muito junto um com o outro. Você não permite mais que aquilo te machuque. E o perdão, quando a gente vai falar de perdão numa visão religiosa, a gente vai falar, nós vamos falar do perdão em relação ao outro, né? Sempre direcionado ao outro. Mas o perdão, ele está muito mais relacionado a mim do que ao outro. Por exemplo, se eu tenho mágoa de você, existe um ditado que diz que você ter mágoa do outro é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Né? E aí, o perdão é mais ou menos isso. Quando eu perdoo você, eu não estou perdoando você por você. A gente gosta de ter uma ideia de que nós somos altruístas, né? Que nós perdoamos por causa do outro, porque nós somos bons. Não. Nós perdoamos porque nós estamos pensando em nós também. Quando você perdoa o outro, você perdoa porque aquilo dói em você. Você perdoa o outro para você deixar ir, para você liberar, para aquilo não te pesar. Porque o desejo, o sentimento ruim, a mágoa está em você e não no outro. E às vezes o outro nem sabe que você está com aquilo tudo dentro de você, sobre ele, né?
Então, o perdão está muito mais relacionado a nós do que ao outro. Essa outra coisa que também tem a questão muito relacionada ao perdão, é o auto-perdão. Às vezes eu não quero perdoar você porque eu não me perdoei. Por exemplo, numa amizade ou numa traição. Um casamento de 10 anos, a mulher descobriu que foi traída, né? O que acontece nessa situação? A mulher não quer perdoar o homem porque, no fundo, ela também não se perdoa por ter estado naquela situação inocente, por ter visto alguns sinais e não ter se atentado, por ter permitido que certas coisas acontecessem. Então, a questão do perdão está muito mais relacionado a mim. Eu preciso, primeiramente, me perdoar. Oi, Alessandro, tudo bem? Fala comigo. É o pai da minha filha, Alessandro. gente, olha. Uma pessoa, olha, maravilhosa. Obrigada, tá? Gratidão. E ele é uma pessoa que... Vou usar o meu ex-marido, tá? Aqui nessa situação. Nós vivenciamos isso, tanto que ele está agora na live, né? Nós vivenciamos isso, essa questão do perdão. É se perdoar primeiro. Tá? Para depois eu perdoar o outro. Então, o perdão está muito mais relacionado a mim do que ao outro. A visão, né, na visão mais religiosa, parece uma coisa assim mais fácil, mas não é. Existem vários trâmites para o perdão. O perdão, existe formas, eu perdoo contanto que, eu perdoo se, eu perdoo quando, e tem um processo de perdão, não é uma decisão. Às vezes a gente lê umas frases falando assim, perdão é uma decisão. Não, perdão não é só uma decisão, perdão é um processo. Não é, eu não acordo hoje falando assim, eu vou perdoar a Diane, não. Perdão está dentro lá do ressignificar. E leva tempo. Eu preciso ressignificar muito e leva tempo para ressignificar, leva tempo para você digerir algumas situações, porque elas foram traumáticas, às vezes são feridas profundas, às vezes está muito mais relacionado aos nossos traumas pessoais e íntimos do nosso inconsciente do que ao outro que nos feriu, né? Então, até a gente colocar tudo isso dentro de uma dinâmica em nós, leva um tempo, né? Isso vai levar um tempo. Eu quero usar mais um exemplo. E aí entra a aceitação, né? Aceitação. Eu só quero usar um exemplo que eu acho que entra aqui no perdão, talvez, e no ressignificar e no aceitar. Na verdade, vai entrar em todos. A morte da minha irmã foi um luto que eu vivi 20 e poucos anos. Fazem, acho que 31 anos, mais ou menos. 30 e... Ai, gente, entre 31 e 35 anos já que ela faleceu. Eu tenho 39, ela faleceu 35 anos, eu tinha 4 anos. E foi um luto que eu vivi 20 e poucos anos. Fazem 6 anos que eu superei esse luto. Por quê? Eu ficava pensando que a culpa era minha, eu não entendia, eu não aceitava, eu fiquei questionando. Só que eu estava vendo que isso estava fazendo mal para mim. Aí entra aquilo do perdão, entendeu? Porque a partir do momento que eu achava que eu tinha culpa, eu tinha 4 anos só. Então, as lembranças são misturadas, assim, sabe? Não são lembranças do que realmente aconteceu. Eu acabei misturando algumas lembranças. Então, assim, eu me sentia culpada, eu me sentia muito triste. Então, eu levei 20 e poucos anos para ressignificar, para perdoar, para conseguir aceitar esse luto. Então, assim... quando a gente fala perdão, não é... todo mundo fica, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas, gente, perdão não é assim. Você não vai perdoar daqui 5 minutos, daqui um dia. É o que a Ana falou, você não vai acordar amanhã e, eu perdoei. A Ana, por exemplo, que foi o exemplo que a gente usou de uma briga. Não, eu levei 20 e poucos anos para ressignificar, para aceitar. E aí a aceitação vem desse meu luto de 20 e poucos anos que eu levei. A aceitação veio da cicatriz que eu tive que aceitar depois, sabe? A aceitação
Aí vou fugir um pouquinho do assunto, Ana. Aceitação é você aceitar quem realmente você é, a situação que você está vivendo. Exatamente. No caso, eu sofri um acidente, eu fiquei 4 meses me recuperando. Eu tinha o que fazer? Não, não tinha. Então, eu aceitei isso. Eu aceitei nesses 4 meses? Não, eu aceitei um tempão depois. Então, toda live que eu e a Ana, toda live que a gente faz é sempre baseado em algo que nós duas vivemos, ou eu ou a Ana viveu algo. Exato. Então, a gente está aqui falando sobre assuntos que nós estamos expondo nossa experiência. No caso, o meu luto, no caso, esse acidente, o meu acidente, a Ana falando da separação dela. Então, assim, a gente sempre faz a live falando de experiências próprias. Então, a gente procura sempre usar temas fáceis, a nossa live é uma conversa mais simples, porque para você que está aí do outro lado, ver que você não está errada em, eu não consegui perdoar fulano ainda. Não, não tem problema, vai levar um tempo. Não é, você não tem um botão, não tem um botãozinho que você aperta lá, perdoei, apagou. Não, e o outra, você perdoa, mas você não vai esquecer aquilo nunca. É o que a Ana falou, não tem como você apagar, sabe? Então, o nosso cérebro... A gente está sempre aqui colocando experiências próprias, nossas. Sim. Né? Pode dar sequência, Ana. Era só isso que eu ia falar. É que, na verdade, o nosso cérebro ele não foi programado para isso. Então, todas as nossas experiências boas e ruins são armazenadas. Sim. A diferença é que as experiências ruins são armazenadas com mais facilidade, elas são guardadas, isso é o nosso instinto de sobrevivência. Então, toda experiência ruim e traumática, ela vai ficar no nosso inconsciente, inclusive no nosso inconsciente coletivo, às vezes, tá? E para que a gente não repita esses erros ou caia nessas armadilhas novamente. E vamos falar um pouquinho sobre aceitação, a autoaceitação. O que é aceitação? Sou eu aceitar que eu não posso mudar. Sou eu aceitar a situação que eu estou. Sou o momento que eu estou e, principalmente, eu como terapeuta trabalho muito com os meus pacientes sobre autoaceitação. É aceitar quem eu verdadeiramente sou. Eu aceitar que às vezes eu sou orgulhosa, sim. Eu aceitar que às vezes eu sou egoísta. Eu aceitar que às vezes eu tenho um traço de caráter X, uma personalidade Y, e que isso faz parte da minha história, da minha bagagem, isso faz parte das minhas feridas. E eu sou assim. E o que eu posso? Eu repito ciclos, né, baseado em todas essas minhas bagagens. E o que eu posso fazer para melhorar isso? Quando você lida com autoaceitação, é admitir que tudo bem, é assim que eu sou. Eu aceito não apenas o meu eu, como a minha situação. Tá, mas eu vou me conformar? Não, não tem nada a ver com conformismo. A autoaceitação é aceitar que eu sou assim, em vez de transferir para o outro a culpa de algumas coisas. Eu não vou transferir para a Diane a culpa. Não, peraí. Eu preciso aceitar que eu sou uma pessoa que eu sou desorganizada, um exemplo. Sou muito desorganizada, sou atrapalhada demais. E eu preciso aceitar isso. Porque senão, todas as vezes que acontecer uma situação estranha, ou que eu precisar parecer organizada, eu vou culpar alguém. A autoaceitação é saber quem eu realmente sou, onde eu estou e o que eu posso fazer para mudar. Mas, primeiramente, é aceitar. Aceitar que eu passei por um acidente. Eu não posso mudar esse acidente. Eu ressignifiquei esse acidente. Eu aceitei, pronto. Eu perdoei. Eu aceitei que aquilo aconteceu comigo. Vamos lá, sobre um adultério, que nós estávamos falando ali. Eu aceitei, aconteceu comigo, eu aceitei, eu ressignifiquei, eu perdoei e tá tudo certo. Então, uma coisa está sempre atrelada à outra. O ressignificar, ele vai estar muito pertinho, ele é vizinho do perdão, que é vizinho da aceitação. Então, sempre
Quando você... Sempre um está ligado ao outro. Você tem que ressignificar. Quando você perdoa, você usa a ressignificação e a aceitação. Então, sempre vai estar um ligado ao outro. Talvez não nessa sequência. Talvez não na sequência de ressignificar, perdoar e aceitar. Talvez numa outra sequência. Isso. Mas sempre um está ligado ao outro. Aí, na questão da aceitação, tem como eu tirar a cicatriz que ficou da cirurgia que eu precisei fazer? Não tem. Eu vou ficar escondendo até quando? Não tem como eu ficar 3 anos colocando curativo aqui em cima para esconder. No calor não tem como. Eu usava um lenço, né? Eu costumava usar lenço para cobrir, porque é aqui, né? Mas no calor, como que eu vou cobrir? Eu tô com uma regata e com lenço. Pronto! E hoje... Exato! Eu consegui, demorou para eu aceitar a cicatriz, acho que uns 6 meses, mais ou menos. E tá tudo bem, cada um no seu tempo. Talvez eu levei 6 meses, por exemplo, se fosse a Ana, talvez ela levaria 1 mês. Se fosse o meu marido, por exemplo, talvez ele levaria 1 dia. Isso varia de pessoa para pessoa. Nós somos seres, somos diferentes. E tá tudo bem, cada um no seu tempo. Eu posso levar 1 ano para perdoar. A Ana pode levar 1 mês. Outra pessoa pode levar 1 dia, sabe? Isso varia muito de pessoa e tá tudo bem. Então, nós não somos obrigadas a perdoar porque alguém fica, você tem que perdoar. Aí, porque vou usar aqui, tal religiosidade, você tem que perdoar. Você tem que esquecer. Não, não é assim. Isso leva tempo. E esse tempo, dê a você esse tempo. Independente se é 1 ano, se é 1 mês, se é horas, se são 20 anos, 30 anos, não tem problema. Vai tentando, vai aos poucos ressignificando, sabe? Vai aos poucos perdoando. Você falou uma coisa que é bem... Você disse uma coisa que é bem importante, né? Uma coisa está atrelada à outra, e é por isso que eu falo que perdoar não é tão simples quanto parece, não é apenas uma decisão, porque você precisa ir passando por essas camadas. Pode ser que primeiro você aceite, depois você perdoa, depois ressignifique, e aí assim, em cada ordem, no teu tempo. Concordo com você muito. E aí eu acho que o objetivo desse vídeo é falar sobre isso, sobre como é que nós podemos fazer dentro da nossa forma, né? Das nossas dores, dos nossos traumas. Porque às vezes nós estamos falando de perdão de uma coisa simples. Às vezes nós estamos falando de perdão de uma coisa muito profunda. Nós podemos falar que o perdão ele tem nível, né? Ele tem nível, o ressignificar também. Então, todas essas palavras são termos que são fáceis de você ver nas redes sociais, todo mundo usa, mas ninguém faz posts no Instagram, vários posts sobre isso, lindos, posts maravilhosos, mas não condiz com a realidade. Ali, nossa, eu vou compartilhar, mas não condiz exatamente com a realidade. Então, assim, sim, vale a pena perdoar? Vale. Vale a pena ressignificar? Vale. Vale a pena autoaceitar? Vale. Vale a pena você fazer tudo isso por você. Não faça pelo outro. Não faça porque você tem medo de uma divindade. Mas faça primeiramente por você. Aí, quando você fizer por você, você vai entender a divindade. Você fala assim, nossa, realmente eu fiz e valeu a pena. E eu sei que esse mandamento religioso, aí nós estamos falando de Deus, esse mandamento aqui bíblico, ele estava correto. Quando na Bíblia fala que eu tenho que perdoar, nossa, estava correto. Eu vivi essa experiência, eu fiz, né? É diferente do que você simplesmente se sentir na obrigação de fazer e não saber como fazer. Então, eu acho que o objetivo desse vídeo é trazer essas palavras de uma maneira mais simples, né? Contando nossas experiências, porque às vezes a pessoa contando nossas experiências pessoais. Contando as nossas experiências. Isso mesmo. Eu tenho,
quero colocar aqui a minha visão terapêutica 100%, com uma linguagem mais técnica, exatamente porque às vezes as pessoas ficam assim, mas é o mais do mesmo, tá lá nas redes sociais, a palavra, o que significa, né? Então, para simplificar, esse vídeo é para isso, eu espero que tenha ajudado, né, vocês. Daqui a máximo 15 dias, semana que vem nós vamos trazer outro vídeo para você. Se você quer um tema, coloca aí qualquer tema que você queira. Nós já fizemos o valor da amizade, nós já fizemos o pensamento positivo, já fizemos algumas coisas. Às vezes não vai estar nesse Instagram, está no meu Instagram profissional também, que está lá os vídeos. Mas tem no YouTube, nós estamos no YouTube. E aí, daqui a pouco, eu vou colocar numa plataforma também de terapeutas esses vídeos, para ficar disponível lá. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Diane, que está sempre disponível aí, trocando figurinha comigo. Sempre. A mente muito aberta para aprender, sempre, né? E eu acho que buscar autoconhecimento é tudo. Hoje, eu sempre falo, buscar autoconhecimento. Não adianta você conhecer muito do outro, conhecer muito lá de fora, conhecer muito do que você não vivenciou, se você não sabe nada sobre você. Eu costumo fazer um protocolo com as minhas pacientes sobre quem é você. É difícil. Quem é você? É muito tão difícil responder que eu tenho paciente que tem um mês que não consegue todas as respostas, não consegue se definir. Então, não adianta a gente ter muitos títulos, né? Muitas graduações, se você não sabe nem quem é você. E o meu propósito, nosso propósito nessas lives é exatamente trazer isso. Trazer essa ideia, fomentar isso em você, de tentar buscar o autoconhecimento, que é o mais importante que tudo, né? Na minha opinião, terapêutica, pelo menos é. Então, assim, eu finalizo com o que eu e a Ana sempre colocamos aqui, que dê esse tempo para você. Você não está errada. É uma sociedade que julga muito, que você tem que perdoar, que você tem que ressignificar, que você tem que aceitar. Isso não é assim, não é assim tão natural. Isso leva tempo, dê esse tempo para você. Os nossos vídeos, alguns estão no Instagram, o meu Instagram particular, diane.gentil. O YouTube, o meu YouTube particular, diane.gentil também. Então, o que não está no Instagram, está no YouTube, porque às vezes, conforme o tamanho do nosso vídeo, eu não consigo colocar no Instagram, que alguns, às vezes, a gente grava, não faz ao vivo. O seu Instagram, Ana, qual que é? É o Analu8261, e aí esse vídeo vai acabar indo para lá, né? Enviar para ele para o outro Instagram, porque eu vou separar os dois Instagrams aí. Mas a gente vai se acertando nas redes sociais. Gente, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesses minutos, compartilhando as nossas experiências, ouvindo o que a gente tem a dizer, entendendo. Isso vai fazer você refletir quem você é, que é tão difícil. Sigam a gente nas redes sociais, pode mandar mensagem para a gente, pode deixar um assunto que você queira que a gente coloque em discussão aqui. E eu agradeço, gratidão sempre. Ana, muito obrigada. Gratidão, muito obrigada, Alessandro, obrigada. Ana, muito obrigada por estar aí nesse meu projeto, ficou anos no papel e esse ano a gente conseguiu. Gratidão, universo. E beijo, Ana, muito obrigada. E até a próxima. Beijo, fica com Deus. Até a próxima, gente.